A Casa dos Cubos, em Tomar, está a ser palco para a exposição de fotografia na paisagem do Médio Tejo, a fotografia como mediação cultural, iniciativa da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e da Associação Cultural Paisagem Adjacente, em parceria com o município de Tomar e o Instituto Politécnico. O projeto propõe um olhar sobre o Médio Tejo através da fotografia de paisagem, explorando o seu valor documental, artístico e cultural. A exposição apresenta trabalhos de António Ventura e Duarte Belo, dois fotógrafos que, através das suas lentes, captam a identidade e as transformações do território, refere a organização em nota introdutória. A Hertz marcou presença na inauguração e esteve em missão de reportagem. Jorge Simões, secretário da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em declarações à Hertz, enquadrou este evento, considerando que este é o momento certo para uma exposição com este alcance. Ora bem, este projeto é de facto da Comunidade Intermunicipal em termos de iniciativa, mas ele responde a um repto da Associação Paisagem Adjacente, que no fundo nos propôs fazer um retrato do que é a paisagem atual no Médio Tejo. Uma paisagem que nós sabemos que não é uniforme e que está sempre em transformação, e achámos que este era o momento certo para fazer uma exposição deste tipo, que revelasse aquilo que é a paisagem contemporânea do Médio Tejo, esta paisagem, desta encruzilhada, desta região, que é de facto uma encruzilhada de pequenas micropaisagens, mas que tornam o Médio Tejo uma região vivida, e isso é o mais importante. Temos aqui dois autores. Porquê? Houve aqui algum critério na escolha? A questão do projeto tem a ver com a própria iniciativa da paisagem adjacente, que nos veio com esta iniciativa de mostrar, ainda com objetivos mais amplos, mas depois, a certa altura, tivemos que fixar o projeto em dois fotógrafos, que na verdade é um prazer tê-los connosco, o professor António Ventura, que é de Tomar, que é da região e que de facto conhece muito bem a realidade aqui do Médio Tejo. E por outro, um prazer enorme por termos o Duarte Belo, que é um grande fotógrafo da paisagem de Portugal, que tem um arquivo gigantesco e tem uma missão entre mãos de fotografar Portugal inteiro, e para nós é de facto aquela referência nacional que nos agrada muito poder ter estes dois trabalhos em conjunto numa exposição que é única e que achamos que é interessante para poder também não se fixar só em Tomar. Ela vai estrear aqui em Tomar, mas a ideia é que possa itinerar pela rede de museus do Médio Tejo. Se dúvidas houvesse, há aqui mais uma demonstração de como a cultura é importante para a comunidade intermunicipal. Claro, a cultura e o turismo. Esta vertente também tem um bocadinho de turismo, na medida em que, com uma exposição destas que possa itinerar, pensamos poder ter aqui um elemento de atratividade e de promoção do conhecimento da região que possa circular um pouco por todo o Médio Tejo. Obviamente que a fotografia é um elemento artístico preponderante e que achamos que é muito relevante, que nos nossos tempos, em que é tudo tão volátil e tão célere, que possamos fixar um bocadinho o nosso olhar sobre uma paisagem que está continuamente em transição, que é aquilo que mais caracteriza o Médio Tejo e que muito nos agrada poder ter agora aqui em exposição. A Hertz falou com António Ventura, um dos fotógrafos responsável por esta mostra, ficou a sua visão sobre esta exposição. Bom, aquilo que queremos fundamentalmente é questionar a ideia de que a fotografia pode mediar uma comunicação cultural e um conhecimento de um território através daquilo que se pode designar por paisagem e que é um conceito relativamente às vezes difícil de explicar com clareza, porque a maior parte das pessoas pensam que uma paisagem tem que ser bonita, e a paisagem nem sempre é bonita, mas continua a ser paisagem. E sendo essa paisagem aquilo que nos mostra, de certo modo, o que é que estamos a fazer com o território que nos envolve, como é que tratamos esse território até ao presente e eventualmente, quais serão as expectativas que temos em relação ao futuro. Portanto, essas paisagens acabam por traduzir aquilo que nós somos e aquilo que estamos a fazer quando nos envolvemos, quando lidamos com aquilo que nós designamos pelo nosso território, ou seja, o sítio onde nós vivemos, onde nós agimos, e tudo isso acaba por se perceber na paisagem, nessa ideia, nesse conceito de paisagem, que hoje é mais largo do que a paisagem bonita, ou seja, tudo aquilo que é transformado e aquilo que o ser humano transforma é cultural. Daí
estarmos a tentar propor esta ideia da fotografia contribuir para uma mediação cultural através da paisagem no território que nos envolve. Permita-me fazer-lhe esta questão. Antes de tirar a fotografia, perde muito tempo a avaliar o potencial dessa futura imagem, dessa mensagem que quer transmitir. Nós chegamos aqui, olhamos para estes registros, pensamos que foi num instante, mas não, há aqui muito trabalho prévio. Sim, mas é curioso porque eu parti desta ideia de que para chegar ao território eu tinha que atravessar esse território e comecei a pensar se iria a pé, se iria de carro, como é que deveria chegar aos sítios para fotografar e a determinada altura ocorreu-me, pensei na ideia de poder atravessar o território tranquilamente e ocorreu-me a ideia do comboio. Inclusivamente porque na região do Médio Tejo, digamos, a comunidade intermunicipal do Médio Tejo tem 3 atravessamentos que são interessantes, que é o atravessamento este-oeste da linha da Beira Baixa e depois a linha do norte, sul-norte e o ramal de Tomar, que preenche depois um pequeno espaço também na zona norte do território, mas mais inclinado a este. Então eu viajei de comboio e nessa ideia do instante tive que fotografar de dentro do comboio e na velocidade a que o comboio se desloca. Portanto, aí tive que utilizar a perícia que eventualmente teria para conseguir retirar, nesse movimento contínuo, retirar as imagens que me pareceram interessantes para explicar esta ideia de paisagem neste processo de atravessamento e de utilização do comboio como dispositivo de observação também, de atravessamento e de observação, podendo transformá-lo nessa capacidade também de registar aquilo que eu estaria a ver e resultou num processo de imersão na própria paisagem que depois tentei transmitir aqui na montagem da exposição, com esta estrutura que estamos aqui a ver por trás, que tentou trazer para aqui esta ideia de imersão na paisagem, que é aquilo que uma pessoa sentada dentro de uma carruagem de comboio acaba por provavelmente sentir se for atento a essa ideia de paisagem. Duarte Belo, outro dos autores dos trabalhos em exposição, explicou à nossa reportagem o que o levou a aceitar este desafio e quais as principais paisagens captadas pela sua lente. Isto foi um convite que me foi dirigido pelo António Ventura para fotografar o Médio Tejo de acordo com o meu olhar, sobretudo documental, sobre a região. É desse convite e desse desafio que nasce esta exposição, a minha participação nesta exposição. O critério, depois de pensar bastante sobre o assunto, achei que era interessante fotografar as vilas e as cidades da CIM, da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, e foi seguir à risca esse princípio, portanto, vilas e cidades, e depois ainda usei 5 fotografias de arquivo dos anos 90 para contextualizar um pouco todo o meu trabalho fotográfico. No fundo são fotografias a preto e branco, bastante antigas, feitas em película, dá praticamente 30 anos, ou mais de 30 anos até, e foi isso, pôr em relação, através do meu trabalho, 2 tempos bastante diferentes, um focado no Tejo, no rio, que é o elemento geográfico que estrutura toda a paisagem, e depois o olhar sobre a paisagem urbana contemporânea. Já agora, permita-me focar nessa diferença temporal de que fala para lhe perguntar se houve aqui alguma evolução ao nível da imagem, da paisagem propriamente dita, evolução pela positiva. É assim, tudo muda. Eu gosto de não fazer grandes juízos de moral sobre a forma como as coisas se transformam. Eu acho que ao vermos estas fotografias que eu fiz de espaços urbanos, que fica bastante evidente que há uma falta de qualidade do espaço urbano e da arquitetura que eu diria que é evidente. Há alguns centros históricos muito cuidados, mas depois a maior parte dos espaços em que as pessoas vivem são descuidadas, diria eu, e com espaços pouco qualificados. Agora, eu acho que tudo muda continuamente. Eu acho que as pessoas vivem melhor hoje do que viviam há 30 anos atrás, por exemplo. Nós podemos ter alguma simpatia e alguma nostalgia por certas arquiteturas de há 30 ou 40 anos, mas o que é certo é que as pessoas atualmente vivem melhor. Agora, o que eu acho é que podiam viver muito melhor se vivêssemos num espaço qualificado. Eu sou arquiteto de formação e acho que o espaço qualificado leva a uma maior qualidade de vida das pessoas e das comunidades que as habitam. Há aqui alguma imagem que tenha ficado na retina, permita-me a expressão?
Eu tenho dificuldade em fixar, eu acho que, por exemplo, aqui Tomar é uma referência incontornável de espaços urbanos qualificados, a parte mais antiga da cidade, sobretudo, e fica desde a primeira vez que visitei Tomar, que me lembro, e que me ficou na retina, mas também Abrantes. Eu tenho uma grande simpatia pelo universo ferroviário e este território é atravessado por 2 ou 3 linhas de que nos fala o trabalho do António Ventura e gosto muito do entroncamento por causa disso. Torres Novas também é uma referência e depois as vilas também criam pontos de atração e de muito interesse urbano na sua relação com o território e por isso tenho dificuldade em isolar imagens ou lugares porque acabo por gostar de tudo, não é?